Glória a Deus. 22 horas e 18 minutos. Eu quero aproveitar nesse momento para fazermos uma oração em favor dos nossos irmãos, do nosso país, de nossa nação e nosso povo. E eu quero convidar você para nós orarmos a Deus, o nosso Pai, e invocar o nome do Senhor. Eu quero convidar meus irmãos para nós lermos aqui um texto da Bíblia encontrado em segundo Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, irmãos. Segundo Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Aliás, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 até ao versículo... Vamos ver se dá de nós ir até o 28. Que diz assim, preste atenção. Hoje é 22 de novembro, né? Sexta-feira. 22:19, que diz assim, presta atenção. Aqui diz, preceitos diversos, votos e saudações. E diz, rogo vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhas em grande estima. E os que vos estimam, aqui os que vos estimam e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Que tem grande estima e amor por causa da sua obra, tem de paz entre vós. Meio assim a leitura, né? Aí diz aqui, rogamo-vos também, irmãos, que admoestrais os desordeiros consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vedes que a ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendes o bem. Abstenhai-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também vos fará. Irmãos, orai por nós. Amém? Irmãos, orai por nós. É aqui. Eu quero falar para vocês, né? Porque, olha, queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo realmente muito difícil, em que nós temos dificuldade de manifestar a palavra de Deus, porque as igrejas elas estão contaminadas com a doutrina de Baal, com a doutrina luciferiana, que é a doutrina da iniquidade,
a doutrina do iníquo dos últimos dias. Nós sabemos que a mentira, a falsidade, o pecado quer resistir à santidade, a mentira quer resistir à verdade. A mentira já resiste à verdade. Por quê? Eu quero falar para vocês sobre a questão da fé, do amor e da obediência. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que existe dois amores. Existe o amor de Deus e existe o amor do mundo. O amor do mundo é diferente do amor de Deus. Porque você sabe que aquele que ama, ou seja, o verdadeiro amor, ou seja, o amor, se ele é um amor do mundo, que é um amor falso, carnal, é um amor que está fincado na vaidade, ele realmente faz de tudo e orienta as pessoas a que viva e siga esse destino desse amor fingido. E não mede distância para falar, para instruir as pessoas a esse tal segmento. Eu quero também falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, você sabe que o amor de Deus é o amor da verdade. Você sabe que a mentira ela quer dar sustentabilidade a uma coisa que aparentemente e até momentaneamente ela é real, mas futuramente ela não tem consistência, ela não tem afinco, ela é sem futuro. Porque alguém pode mentir para você aqui agora sobre algo e você fica acreditado, você acredita no momento, você acredita, você crê naquilo. Mas o tempo que é o professor e é o profeta que revela e traz e faz as coisas acontecer, vem mostrar e provar que aquilo que alguém momentaneamente disse para você que era uma realidade e que aparentemente parecia verdade, que você fora traído e enganado e iludido por aquela mentira, ela vem te trazer o sofrimento, a decepção, o desespero e daí por diante, e coisas semelhantes. Então preste atenção. Queridos, eu tenho procurado me dedicar sempre à leitura da Bíblia. Eu tenho procurado me dedicar à leitura da Bíblia, porque uma coisa eu quero falar francamente para vocês. Olha, se você lê o Apocalipse fala das pragas que hão de vir ao mundo. E as pragas que há de vir ao mundo, elas vão vir mesmo. Inclusive, aqui, nessas mesmas cartas de 1º e 2º Tessalonicense, né? Eu quero até mostrar para vocês aqui em 2º Tessalonicenses capítulo 2, que é muito interessante o que aqui diz esse capítulo de número 2. Eu vou até ler para vocês
E lá no versículo chave, eu vou parar e fazer um pequeno comentário. Já nós vamos estar orando. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos morrais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bem aqui nesse texto, é que às vezes eu falo para as pessoas católicas, que as pessoas católicas elas adoram imagem de escultura e elas não sabem que elas vão enfrentar uma grande tribulação na vida. Porque quando elas souberem que aquilo que nós falamos e pregamos era uma realidade, elas vão cismar, porque o próprio demônio, ele não vai aceitar que ninguém vá adorar uma imagem de escultura. Até porque as pessoas que agora na realidade adoram uma imagem de escultura, depois elas vão querer render verdadeiramente graças a Deus e adoração, porque elas vão descobrir que estão sendo enganadas durante toda a sua vida. Então preste bastante atenção. A essa altura do campeonato, como diz aqui, o qual se opõe se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quer dizer, quando o anticristo se manifestar e estiver sentado no seu trono, ele vai proibir adoração às imagens de escultura, vai proibir adoração ao Deus vivo em espírito e em verdade. E isso será uma grande batalha para aqueles que creem no Cristo vivo. Mas para as pessoas que conhecem, que adoram a imagem de escultura, a idolatria, elas serão também surpreendidas, tá entendendo? E aí vão buscar verdadeiramente a fé que professamos, e aí a coisa vai ficar realmente diferente. Aí diz aqui: não vos lembrei de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério, olha só, outra coisa que as pessoas católicas têm que entender, o que a Bíblia fala, porque já o mistério, quando fala de mistério, está falando de religião, está falando de coisa sucumbida, de coisa... Estão lembrados que eu comentei que a mentira, alguém conta para você uma mentira e faz uma ilustração que você fica admirado e acredita que é uma realidade. Você entendeu? E você acredita, você fica crente na mentira que alguém mentiu para você e te enganou. Mas o tempo vai dizer e descobrir, porque o tempo é profeta, o tempo é professor. Você vai descobrir que aquilo que alguém te contou, que aquilo que alguém te fez crer é mentira, porque não tem consistência, não tem afinco, não tem segurança, é sem futuro, entendeu? Olha o que diz aqui, porque já o mistério da injustiça opera, e somente é um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então preste bastante atenção. O mistério é esse. Você pode ver, por exemplo, eu não queria falar isso, mas a doutrina católica ela é baseada, a Igreja Católica é baseada em 3 pilares. A Igreja Católica não é fincada nas Sagradas Escrituras. A Igreja Católica, primeiramente, ela é fincada, diz ela, que é no magistério. O magistério, ela quer dizer, ela é uma igreja que vem lá do berço. Ela é uma igreja primitiva, ela é a igreja que Jesus, que ele disse que é a igreja que Jesus fundou.
Mas é mentira, a Igreja Católica ela surgiu no século 600, né? Aliás, 600? Ou foi no século... Aliás, no século 6, melhor dizendo, ou no século 2, mais ou menos, por aí assim. Não estou bem certo no momento. Foi quando ela surgiu, foi quando começou os concílios de Roma, entendeu? Não é aquele concílio que Paulo e Sila fez partes, não. Aquele lá do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, não é aquele, entendeu? É quando a igreja ela se entregou a um autoritarismo, como é que se diz? É quando a igreja ela se proclamou não pelo evangelho, mas pela a ditadura imperial, entendeu? Então preste atenção. Quando se fala aqui de um mistério, está falando de algo que as pessoas não têm a revelação. É algo secreto, é algo que é uma tramóia, é algo que está sendo tramado, entendeu? Aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera e somente é um que agora resiste até que do meio seja tirado, até o Espírito. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que pereçam, para que perece, para os que perecem, vamos dizer, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos católicos. Se vocês estiverem me ouvindo, irão ouvir esse texto, que é muito interessante. Olha só. Porque as pessoas católicas só acreditam no magistério, entendeu? E na tradição. A tradição diz que é dos discípulos, dos apóstolos, tá entendendo? E aí, por último, eles põem os escritos que a Bíblia da Igreja Católica não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia da Igreja Católica é o Catecismo. Os católicos não são batizados baseado em textos bíblicos como o Evangelho, como o profeta João Batista, como Atos dos Apóstolos, ali por o capítulo 1 e 2, aliás, 2, por ali mesmo, 3. Aliás, a doutrina de Atos dos Apóstolos, que é a doutrina do batismo. Não, a Igreja Católica, não, o batismo católico não é baseado na Bíblia. O batismo católico é baseado no catecismo. O catecismo é a Bíblia de origem pagã, dos sistemas dos deuses romanos, que foram cristianizados. Quem fala isso é o arcebispo de Lisboa. Pode entrar, procura quem é o arcebispo de Lisboa, que ele quem fala isso. Constantino, que para muito, até para muitos crentes, Constantino, não sei o que, Constantino é um endemoniado que Satanás usou ele para fazer essa baderna e cristianizar. Você está entendendo? Por quê? Porque a igreja matou muitos cristãos, destruiu, tomou a riqueza de muitas famílias, de muita tradição, como os valdenses e muitos outros, você está entendendo? E ela só podia prosseguir se ela realmente, está entendendo? Ela se tornasse uma espécie de igreja cristã. Você vê que a igreja católica ela tem uma fé dupla. A fé da igreja católica é dúbia. A igreja católica tem uma fé dúbia. Se você não sabe o que é uma fé dúbia, ela é uma fé de duas personalidades. A igreja católica diz que Deus é o Todo-Poderoso, mas a igreja católica se baseia como regra de fé para serem salvos crendo em Maria. Eles dizem que é Maria que vai levar eles à salvação. É Maria quem leva eles a Deus, e não é assim. Tá entendendo? Jesus Cristo, que é o Cordeiro, foi quem fez o sacrifício. Então veja bem, aqui diz assim:
Então será revelado o inimigo a quem o Senhor falar sobre da sua boca e pelo resplendor da sua vida. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça, para os que perecem, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E aqui está a dificuldade, querido irmão católico. Por que nós pregamos para você o evangelho se você não quer acreditar? Você prefere acreditar numa doutrina, tá entendendo? Que é crer na rainha dos céus. Vocês mesmo proferem que Maria é a rainha dos céus, o que não existe. Segundo o livro do profeta Jeremias, rainhas do céu é uma idolatria que o povo adorava no paganismo. Eram os pecados de Israel. Esses dias mesmo eu estou lendo a Bíblia, né? E o 1 Samuel e segundo Reis, esses livros, eles falam muito com relação ao pecado de idolatria de Israel, porque que Israel sofreu muito, e as pessoas católicas precisam conhecer essas coisas, entendeu? Precisam entender. Então está dizendo aqui, ó, que as pessoas que não receberam, perecerão porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará, preste atenção, por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que a iniquidade, você sabe que é a idolatria. A idolatria é uma coisa que provoca a ira de Deus. Nós vemos esse pecado em Israel, é terrível. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido de entre os príncipes para salvação, em santificação do Espírito, fé e da verdade. Então veja só, preste bastante atenção. Eu quero falar para vocês. E escute isso com atenção. Ou que você escute ou que deixe de ouvir. Você sabe por que vai vir a marca da besta? E como nós estamos lendo aqui, você sabe por que o anticristo, o diabo vai vir manifestado na pessoa do anticristo e vai governar e vai reinar nesse mundo? Ele vai governar e reinar nesse mundo e a culpa é sua. Você vai ter aquilo que merece. A humanidade vai ter o que merece. Vocês vão ter o que merece. Vocês merecem o diabo vir ao mundo, se sentar num trono, tá entendendo? Lá em Israel, até o próprio Israel, que hoje está lá, corrompido, que não adora a Deus em espírito e em verdade. O diabo vai vir ao mundo e o diabo vai governar o mundo e vai oprimir vocês e a culpa é de vocês. E se as doenças vos oprimem, a culpa é de vocês. Se o mal, as autoridades, os políticos vos oprimem, a culpa é de vocês. O diabo não tem nenhuma força contra a verdade, contra a santidade de Deus. O diabo não tem poder contra a justiça de Deus, contra o Espírito de Deus, contra a paz de Deus, contra a honestidade, contra a sinceridade, contra a fidelidade, contra o amor, contra a harmonia, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Gálatas capítulo 5, que diz assim a partir do verso. Deixa me ver o verso aqui. Eu vou ler o texto, porque o texto diz o que está reinando no meio do povo, no meio de vocês. Olha só. Digo, porém, andar em espírito. Preste bastante atenção para que você entenda. Digo,
andai em espírito e não cumprireis os desejos. Aqui diz a concupiscências da carne, mas é os desejos da carne. Andai em espírito e não cumprirei os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por que diz que não está debaixo da lei? Porque a lei, é como está escrito lá em Timóteo, é para os parricidas, matricidas, homicidas, para os mentirosos e pecadores, e daí por diante. É para isso que a lei. Você acha que a lei é aplicada em cima de quem é justo? Vamos prosseguir no texto aqui que você vai ver. Porque as obras da carne, preste atenção, as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedeira, glotonoria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o que diz aqui. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito e não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Então preste bastante atenção. Aonde é que Satanás entra na vida das pessoas? O diabo, a legalidade do diabo na vida das pessoas, no casamento das pessoas, na saúde das pessoas, no emprego das pessoas, na família das pessoas, na saúde das pessoas, é no pecado, é na desobediência. Quer dizer, se você não der legalidade a Satanás, ele não pode de maneira nenhuma oprimir a tua vida. Mas se nós estamos vendo uma sociedade que está aí oprimida, esta sociedade está oprimida porque você tem dado lugar para o diabo. E quais são as obras do diabo? Ora, em São João capítulo 10, verso 10, diz assim, parte A: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ora, se o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu pergunto a você, quais são as armas que o diabo usa para matar, roubar e destruir? Está aqui elas. Está aqui elas. Digo-vos, andai em espírito, não cumprirei as concupiscências, desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha só. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a lei que diz o que é pecado e o que não é pecado. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Preste atenção. Prostituição. Você sabe o que é prostituição? Prostituição é pessoas que lidaram. Prostituição é você deixar de adorar a Deus verdadeiro para adorar uma imagem de escultura. Prostituição é você deixar de respeitar e temer a Deus, não manifestar o nome de Deus, não ter respeito por Deus e ter respeito pelo homem que é pecador como você. Prostituição é quando há uma legalidade entre você e uma outra pessoa. Eu estou falando agora de vida conjugal, pactual, social, familiar e até financeira. Social quer dizer em sociedade, sociedade, pode ser sociedade comercial e sociedade de um modo geral, tá entendendo? Você não pode de maneira nenhuma
como é que se diz? Adulterar aquilo que é legalizado em cima de um estatuto. Você não pode violar aquilo que é de direito. Se você violar aquilo que é de direito, você está dando legalidade ao diabo. Porque a comparação, quando você é casada, que você tem um pacto com o homem, com a mulher, e você dá legalidade, ou seja, e você adultera com outra pessoa que não é o teu cônjuge, você fez o quê? Você adulterou uma aliança que você fez, um pacto, foi adulterado. Com esse pacto adulterado, o diabo entra agora. O diabo tem o livre-arbítrio, a legalidade de entrar na tua vida e destruir com a tua vida. E daí vem um assassinato, vem uma agressão, vem uma separação de uma família, vem uma briga terrível, uma contenda, acidente, pancadaria, corte, tiro, bala, vem tanta coisa, você tá entendendo? Morte, por quê? Porque você deu legalidade, você tá entendendo? Uma comparação. Você usa, por exemplo, outra adulteração, ou seja, outra legalidade que você deu ao diabo, quer dizer, as obras da carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia, quer dizer, idolatria. Quando você passa a adorar uma imagem de escultura, que é feita de barro de gesso, queimada e assada num forno de uma cerâmica que faz telha e tijolo, preste atenção. Você provocou a ira de Deus. Olha só, o que é adulterar? Você provocou a ira de Deus, você desrespeitou a Deus, você desprezou a Deus, você diminuiu Deus, que é digno de toda a tua honra, de toda a tua glória, de toda a tua adoração, porque Ele é quem te dá o fôlego de vida, é Ele quem te dá água para beber, quem te dá a chuva no teu roçado, é quem te dá paz no teu lar, é quem cura a tua enfermidade, é quem te abençoa, quem te prospera. É Deus que faz tudo na tua vida e você tem a ousadia de adorar uma imagem de escultura. Você está dando legalidade ao diabo, você ficou vulnerável. Satanás agora tem livre acesso à tua vida, então ele vai te perturbar. Por que ele vai te perturbar? Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O teu dever agora é adorar o teu Criador, mas você tem desprezado o Criador. Você não tem respeitado o Criador, não tem respeitado o teu semelhante. Você tem quebrado as regras. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Se eu sou casado e passar por uma irmã, ou casada ou não casada, e se eu der um psiu para ela, ou chama ela de gostosa, de bonito, disso, daquilo outro, eu estou quebrando as regras, e cometendo um pecado contra aquela irmã, contra a minha esposa, e contra Deus. Por quê? Porque aquela irmã, ela merece ser respeitada. A minha esposa, eu tenho um pacto com ela. E Deus também é o meu Deus, eu tenho também um pacto com Ele. Então, a partir do momento que eu cometo esse tipo de vacilo, de pecado, eu me tornei vulnerável como servo de Deus, que é adorador de Deus, servo de Deus, andando na presença de Deus, como salvo, lavado, remido no sangue de Jesus. Eu agora, por esse ato, eu me entreguei à vulnerabilidade e Satanás agora tem a liberdade de me atacar e me matar, se possível for. E como?
Digamos que aquela irmã é casada e o marido dela estava encostado, eu não conhecia, eu não vi, e eu peguei e joguei uma pilera para ela, uma coisa assim, e o que que acontece? O rapaz não é crente, o esposo dela não é crente, e como ela não me deu confiança e eu fiz tudo isso, começa a desgraça, porque ele já vai investir contra mim, respeita a minha esposa, bandido. Você vai morrer agora, eu vou te dar um tiro, uma facada, uma pedrada, umas pauladas, coisa semelhante, ou pelo menos vou dar parte na justiça. E aí começa o inferno que nós chamamos, que muitas vezes, entendeu? Aí eu aponto para você o que está escrito em Lamentação, capítulo de número 3, versículo 39, que diz, de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus pecados. Então preste atenção. O diabo está vindo aí, a marca da besta está vindo. E por que que a marca da besta está vindo? E ela vai vigorar. E por que que o diabo vai vir? E o diabo vai governar o mundo. E o diabo vai ter poder no mundo. E o diabo vai ter autoridade e poder sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas dão legalidade ao Satanás, ao diabo. E como é que você dá legalidade ao diabo? Eu vou te dizer. Você, em vez de pregar o evangelho, sair falando do amor de Deus, da justiça de Deus, da salvação de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, você sai falando de Flamengo e Vasco. Você sai falando de cerveja, você sai falando de banda de forró, você sai falando, você vai para macumba, você adora um santo, você adora uma imagem de escultura, você crê até em gai de peão roxo, você crê em cabeça de alho, você crê numa imagem de Buda de trás da porta em cima de um pire de sal, você crê em tanta loucura, você é depravado, você não respeita as pessoas. Tá lembrado que eu falei ainda agora que passa uma moça porque ela é bonita, você chama ela de boazuda ou de gostosa, põe a tua própria vida em risco e dá espaço para Satanás entrar na tua vida. Por quê? Porque você anda de maneira ímpia. Ímpia. Você é uma pessoa que é guiado pela carne. Olha o que diz aqui a palavra. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia. São essas coisas que eu estou falando para você. Entendeu? Então hoje, até os crentes vão enfrentar. Por quê? Ora, minha irmã, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos viriam dos homens dentro das igrejas tendo os olhos cheios de adultério. Como é que um irmão, um homem, alguém dentro da igreja tem os olhos cheios de adultério? É uma questão que tem que ser pregada, ensinada e falada. E eu quero dizer para você, por exemplo, ora, minha irmã disse que é uma serva de Deus, por que você veste uma roupa imoral? De repente vem um homem que não é crente, vem para a igreja, quando eles põem os olhos em cima de você, ele olha de cima embaixo e diz, eita, irmãzona. E como todo mundo é carne e é fraco, você tenta os próprios homens de Deus dentro da igreja, próprios irmãos, como também os irmãos que se trajam de maneira indecente, que se comportam de maneira indecente, você também provoca a mesma coisa na vida das irmãs. E aí, queridos irmãos, quando nós desenvolvemos os desejos da carne, as concupiscências da carne, não tem como Satanás não entrar na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, você está entendendo? Teu casamento, essas coisas assim. Você entendeu? Por quê? Porque se você se veste imoralmente, eu estou falando não é de mulher, só de mulher não, que tem... Eu vejo pregadores que metem o sarrafo só na coitada das irmãs, né? Não, as irmãs e os irmãos. Os irmãos têm comportamentos malignos, as irmãs também. E isso está dentro das igrejas. E é de um modo terrível. As pessoas estão cercadas. Você está entendendo? Preste atenção. O que tem estragado a vida dos crentes, do povo. Que veja só. O povo do mundo, lá fora que não são crentes,
Eles estão afeiçoados pelo dinheiro, louco pelo dinheiro para curtir a vida. E os crentes estão também na mesma cobiça. Você vê que a igreja não está conseguindo dominar o mundo. A igreja não está avançando para dentro do mundo. Mas o mundo está avançando para dentro da igreja. A igreja não está conseguindo entrar no mundo e fazer, e dar o seu recado, fazer o que ela tem que fazer, as obras de Deus. Mas o mundo está vindo para dentro da igreja, está conseguindo montar o seu altar e fazer as suas obras, que são malignas e satânicas. Então preste atenção. Eu quero, por exemplo, prosperidade é o que se prega. Eu tenho estudado a Bíblia e ultimamente eu estou muito resingado com esse negócio de cura divina, só cura divina, só prosperidade. Eu lembro bem que meu pastor, ele faz uns cultos aí aos primeiros domingos do mês, que não é errado, ele faz, é uma coisa correta. Mas o que eu acho interessante é que a igreja lota só naquele dia que é específico. Entendeu? Só naquele dia que é específico. As pessoas estão lá por causa da vida material. Prosperidade, cura de enfermidade, solução de problema em casamento, vida conjugal, vida familiar e social, empresarial, emprego. As pessoas estão buscando isso, entendeu? Casamento, prosperidade, emprego, empresa, essas coisas. As pessoas não estão conseguindo buscar a coisa, como é que se diz? A vida espiritual. As pessoas não estão buscando a espiritualidade. As pessoas não têm interesse pelas obras da justiça. As pessoas não lutam pela sanidade de Deus. As pessoas lutam por um padrão de vida terreno. É tão tal que a moda, a vaidade, ela vem se alastrando na vida dos crentes. E os crentes estão sufocados porque estão rodeados de todos os lados. Pelo mundo, de uma maneira comum, é a prosperidade, é o dinheiro, é a moda, é a luxúria, é os prazeres carnais. Já tem cerveja, até cerveja sem álcool. Ora, meu amigo, quando eu vou tomar uma cerveja sem álcool, obviamente é porque o meu coração está na cerveja com álcool. Qual é a diferença entre a cerveja com álcool e a sem álcool? Nenhuma. Porque quem é que vai tomar a cerveja sem álcool? É aquele que está doido para tomar a cerveja com álcool. Qual é isso? Tomar uma cerveja, não que quer dizer com álcool ou sem álcool. Tomar cerveja quer dizer prazer, vontade, desejo. Você entendeu? Você entendeu como é que é? Por que você está tomando a cerveja sem álcool? Porque você deseja tomar cerveja, você quer tomar cerveja, você é doido por cerveja. Então não interessa para tomar cerveja sem álcool. Então se for para mim tomar cerveja sem álcool, eu tomo logo aqui com álcool mesmo. Que negócio de cerveja sem álcool? Porque o problema não é com álcool sem álcool, o que vale é a intenção. Entendeu? A intenção é que vale. Entendeu? Porque aqui está uma linguagem da Bíblia que muitos não entendem. Você vê que Jesus diz, quando o homem atentar numa mulher, em verdade vos digo que ele já adulterou com ela no seu coração. Pois é, quando o homem tenta conquistar uma mulher em seu coração, ele já pensou em lidar com ela na cama. Você entendeu agora? Por que é que não há uma diferença entre cerveja com álcool e sem álcool? É a mesma coisa também de você lidar com a mulher na cama ou não lidar com ela na cama? Pois é, o que vale é a intenção. Entendeu?
Não existe esse... Ah, fulano tal, isso assim, assim. É, mas o que vale é a intenção. Eu quis fazer isso, mas não fez. Teve a intenção. Entendeu? Você teve a intenção. Quando a intenção é boa, todo mundo entende. E quando ela é má e perversa, Deus também entende. Você entendeu agora? Então, queridos irmãos, você vê, como eu estava falando, nós observamos na igreja, os crentes não buscam a sanidade. Os crentes não oram, vocês não oram mais. Por quê? Porque você está rodeado de um mar de iniquidade e você não tem força para se desprender. Você sai da cerveja, cai no calçado do salto alto, na roupa ajustada, bem... Eu estou falando em roupa ajustada, eu estou falando de homem e mulher, porque agora, você está entendendo? Você entra nas lojas, a maior dificuldade do mundo, eu entro nas lojas para comprar uma calça social, é a maior dificuldade do mundo. As calças agora, calça agora já vem. Ela é para homem e para mulher, tudo a mesma coisa. Não é assim. Quando você escapa daí, aí você vai para a luxúria, para a vaidade. Você vai para a intenção de revelar o que está dentro de você nas redes sociais. E eu vou dizer para você que o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, tá levando uma enxurrada de cristão para o inferno. Você não vigia não é crente? Pois te prepara, porque o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais vai levar uma enxurrada de crente para os quintos dos infernos. Eu não estou falando isso aqui com um espírito de desejo e de ódio, de mágoa, dizer vocês vão me não. Eu estou avisando. Ou vocês vigiam e largam o Facebook, WhatsApp, essas malditas redes sociais, ou então você vai para o inferno. Mas, irmão divino, é que você é depravado, meu irmão. É que você é depravada, minha irmã. Você não tem controle, você se entregou para coisa. Você não se entregou. Por que você não se entrega para Deus em oração e jejum? Por que você não se entrega para Deus no estudo e na leitura da palavra de Deus? Por que você não se entrega para Deus na evangelização? Por que você não se entrega para Deus na oração quando você vai ao templo adorar? Por que você não se entrega para Deus na oração na tua própria casa? Tá entendendo? Por quê? Por que você não consegue ler a Bíblia e consegue passar 1 hora, 2 horas assistindo novela, filme, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube e no Google, e no Twitter e outros mais? Você fica a vida inteira nessas coisas. Você tá entendendo? Eu mesmo estou lutando, eu vou bloquear o meu Facebook. Eu não estou mais nem usando ele está ativo, mas não estou usando. Eu vou bloquear o WhatsApp também, eu vou deixar o WhatsApp, entendeu? Vou bloquear o YouTube e o WhatsApp, aliás, o Facebook e o WhatsApp eu vou deixar, entendeu? Porque o YouTube, o Facebook e o WhatsApp não é uma rede social para um crente liberto. Não é. Entendeu? Como também o YouTube. Agora você precisa ter um domínio. E para você ter domínio, você tem que estar espiritualizado. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu vi batismo com o Espírito Santo na década de 90. De lá para cá, nunca mais eu vi batismo com o Espírito Santo dentro da igreja. O que há? Por quê? Porque os crentes só se preocupam com as modas das prateleiras da C&A, da Renner, e quem mais? Deixa eu ver aqui, da Riachuelo e de muitas outras lojas. Eu estou falando de roupa e calçado. Entendeu? Por outro lado, os crentes só se preocupam em estar aparecendo nas redes sociais. Entendeu? Tem irmãos que dá agonia, que dá... E pregador
Ainda diz que é pregador. Às vezes a gente conversa com ele, as mensagens que eles mandam pra gente é um cachorro fazendo careta, é um porco fuçando, é esse tipo de coisa. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de quem é apostatado da fé, irmão. Entendeu? Homem de Deus, mulher de Deus, ainda que conversa pelas redes sociais, nós conversamos daquilo que serve para o nosso bem espiritual, aquilo que serve para a nossa saúde, aquilo que serve para a nossa vida social, familiar, espiritual, vida conjugal, vida comunitária, vida cristã. Essa é a realidade, entendeu? Os crentes se entregaram ao mundo e por isso é que o diabo já está no mundo e vai reinar. O diabo só vai reinar porque tem um povo que serve a ele. E quem é que serve ao diabo? É você que, mesmo sendo crente, é mundano. Você é perturbado. Você é um crente mundano. Se zangue se você quiser se zangar comigo, se zangue, mas é verdade. Você está servindo ao diabo. Você que é crente, é mundano, é vaidoso, anda todo apertadinho, seminu, não larga rede social, aparece nas redes sociais fazendo jeito, mostrando a bunda, mostrando isso, mostrando aquilo. Você está entendendo? Com piada, com lari-lari, você está se expondo. Tem irmãs que diz que é crente, mostrando os seios no Facebook, nas redes sociais. Ah, toma vergonha, gente. O que que há? Bom, eu digo assim, mas ao mesmo tempo quer dizer, desse jeito você não vai para o céu. E nem está servindo a Deus. Para servir a Deus, Deus se serve em espírito e em verdade, em oração e jejum, pregando o evangelho. Você ora em casa. Crente tem que orar em casa que é o lugar de oração. Não venha dizer que é no templo que é o lugar de oração, que o templo não é lugar de oração. O templo é lugar de você aprender a palavra, ouvindo a pregação, e é tempo de local de você louvar a Deus, adorar, louvar a Deus, adorar a Deus e aprender. Não é assim que Davi diz: é bom estar no teu templo para louvar o teu nome e aprender no teu santo templo. É assim que Davi dizia. Agora, vida de oração, meu irmão, é em casa. É em casa que você ora, é em casa que você lê, examina as escrituras, é em casa que você busca o dom de compreender, de discernir, de interpretar, é em casa que você se prepara para vencer o maligno, é em casa que o diabo te ataca, é no meio da rua, em qualquer lugar, mas quando você está em oração e em jejum, você está preparado. Então, meus irmãos, preste atenção, os crentes não estão mais orando. Eu estava falando que o pastor faz um culto especial aos primeiros domingos do mês. Eu chego lá e muitas vezes eu fico assim incomodado de ver tanta gente sentado dentro da igreja de cara para cima, parecendo assim um animal quando está chovendo, que ele fica no meio da chuva assim, ó. Quando começa a chover, chuva grossa demais, boi, cavalo, jumento, ele fica em pé assim, ó, no meio da chuva. Ele fica ali, ó. E a gente chega na igreja, crente velho, adulto, não tem força de orar, de buscar a Deus, de clamar, de ter uma unção viva. Busca a Deus, irmão. Busca a Deus, deixa o pecado, deixa o mundo. A televisão está acabando já acabou com a tua vida, com a tua casa, com o teu lar. Esse demônio chamado televisão. Olha, eu quero dizer para você que a televisão é o trono do diabo sentado bem no meio da tua casa. Na tua casa não tem não, irmão divino? Tem sim, mas não é eu. Você sabe que quando a gente se torna já de idade, que nem eu, 58 anos completo, 58, 59, sei lá. Sei que em 2021 eu faço 60. Então, é como disse Jesus para Pedro. Pedro, quando tu era novo, tu te cingia e ia para onde tu queria, tu te governava.
Agora que depois que tu já está velho, os outros te cingem e te levam para onde tu não quer ir. E essa é a realidade da vida. Depois, diz o Senhor para Zorobabel, no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, ou de Neemias, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Entendeu? Então eu não posso, porque se eu meter o pé pelas mãos e for dizer, saia, Satanás, em vez de jogar o milho, pelo contrário, eu espanto. E a Bíblia diz que quem quer pegar galinha não diz show. Então, a televisão é quem está acabando com a tua vida espiritual. Acabando, muita gente já está acabada. Tua vida espiritual, teus filhos, tua família, tua casa. Você vê que você não tem força de orar. Você não tem força de ler a Bíblia. Mas você tem força para assistir novela, Fantástico. Agora deu para alegar que assistiu o jornal. O jornal é só mentira. É duas coisas, violência e mentira. O jornal é violência e mentira. Não serve para nós. Não serve para nós não, quer dizer, não serve para mim. Jornal é violência e mentira e política. Tá entendendo? São essas três coisas. Tudo mentira e violência. Mentira, violência e falsidade. Então, querido, essa é a realidade da palavra de Deus. Ou você ora e jejuma e busca a Deus, ou você vai ter que ficar. Não é eu que vou te deixar, que eu não sou Deus. Eu estou te dizendo que se você não orar, não jejuar e não se preparar, e não se prontificar, e não se santificar, você está entendendo? E não procurar a verdade de Deus, você vai ter que encarar o governo de Satanás. E saiba de uma coisa, que no governo do anticristo vai ser uma opressão grande, entendeu? Mas até metade de tempo e tempo de tempo. Metade do tempo. Mas do meio para o final, lembre-se de uma coisa. E aqueles que não são de Deus, Deus irá pegar a morte, vai chamar, vem cá a morte. Até agora tu teve solta, mas a partir de agora eu vou te prender, Satanás. Você vai estar presa. E aí quando a morte estiver presa, não tem para ninguém. Todos vão ter que encarar a realidade da vida. E quem são essas pessoas? São aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Você acredita nisso ou não acredita? Hã? Pois é. Ou você anda na verdade de Deus. Entendeu? Porque a verdade, a palavra de Deus é para ser cumprida. Se você não cumprir a palavra de Deus, você está dando brecha para o diabo. Olha, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para a mulher não usar calça, porque calça é roupa de homem. Você usa, está dando brecha para o diabo. Então ele tem legalidade para entrar na sua vida. O diabo não pode tocar nos ungidos de Deus. É assim que está escrito lá na carta do apóstolo São João. O diabo não, o maligno não lhe toca. Mas por que o maligno toca em muitos cristãos e muitos crentes? Porque ele tem legalidade, o crente dá legalidade, o crente dá ocasião ao maligno tocar nele. O crente que mente, o diabo entra na vida dele. A crente que anda por aí mal vestida, provocando, incitando o adultério, você está dando legalidade ao diabo, irmã, com essa tua roupa imoral e maligna. Eu tenho visto umas irmãs que, meu Deus do céu, me dá um mal-estar, uma agonia ruim. Entendeu? Minha irmã. Ou você ajeita ou então fica desajeitada. Ei, meu irmão. É verdade. E você, pregador, que só prega cura divina, prosperidade. Hein?
Você, pregador, que só prega cura divina, só prega prosperidade, só prega portas abertas, só prega, só profetiza bênção, vitória. Eu não vejo. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, por que Deus revela tanta coisa? Eu não vejo Deus revelar o pecado, a iniquidade, aquilo que as pessoas... Eu fico assim, às vezes, pensando, né? Eu fico pensando. Eu acho não, tenho certeza que tem que haver consistência na palavra de Deus. E o que é isso? Alguém tem que pregar e dizer que o pecado é pecado. É errado, tá errado. Entendeu? O diabo só entra na vida do crente porque quando o crente erra, comete o pecado da iniquidade. É o que está escrito, o homem só se queixa dos seus pecados. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe. Se você quer aceitar Jesus, diga: Jesus, eu ouvi a tua mensagem, eu me entrego ao Senhor e te recebo como meu Salvador. Põe meu nome no livro da vida e me abençoa, porque a partir de agora eu me entrego ao Senhor. Me recebe e eu te recebo como meu Senhor e me recebe como teu servo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Já estou voltando em outro vídeo para orar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.